E atenção, minha Paraíba, e atenção, hein? Exclusivo. Põe aqui. Aqui, põe aqui. Aqui. Diego Lima está agora com o médico. Diego Lima, é com você. Primeira emissora de TV. O médico está sendo acusado das agressões. Diego Lima, boa noite. Vem pra cá. Atenção, vai lá. É com você, Diego. Boa noite, Diego. Boa noite a você, Vinícius. Boa noite a toda a Paraíba que está acompanhando o Rota da Notícia. Nós estamos aqui numa residência para conversar com o doutor João Paulo, como todos estão acompanhando esses vídeos que vieram à tona dele agredindo sua ex-esposa, um fato que repercute muito na Paraíba. E a gente, como jornalista, eu também, além de jornalista, sou advogado, mas como jornalista, eu estou no papel de jornalista, o papel da gente é ouvir todos os lados com isenção, porque o que apareceu de ontem para hoje de juiz e promotor nas redes sociais não é brincadeira. Então o nosso papel é trazer os fatos com isenção, ouvindo todos os lados. E nós vamos ouvir agora o doutor João Paulo, saber o que ele tem a dizer ao povo da Paraíba, doutor. Boa noite Vinícius, boa noite a todos os telespectadores. Eu queria aproveitar, primeiro agradecer a oportunidade e aproveitar o espaço para demonstrar o meu mais profundo arrependimento pelo fato ocorrido, né? Ciente de que nada do que eu disser aqui justifica o fato. O senhor reconhece o erro, né? Reconheço o erro, reconheço a falha, né? Já pedi perdão à pessoa da Rafaela logo que aconteceu, é tanto que eu acreditei ter sido perdoado. Agiu na emoção, sem pensar, na cabeça quente. Então, eu estava sob um estresse, né? Estresse fora de casa, estresse do dia a dia, das atribuições do trabalho, de todas as atribuições que eu desempenho. E naquele momento a gente estava na discussão, uma discussão verbal, e eu estava com meu filho dentro do elevador, e as palavras proferidas contra ele, perante a presença do meu filho, aquele olhar dele angustiado, meio assustado, acabou que realmente... Havia um ciúme dela com relação ao seu filho? Ela como madrasta havia um ciúme, essa insatisfação? Não vou dizer que ciúme e insatisfação, mas vou dizer que em alguns momentos meio que a gente deixava de fazer algumas coisas por estar com ele, né, dentro de casa. E até várias vezes, como eu só fico com ele no final de semana, que ele é filho do meu primeiro casamento, às vezes até deixava de pegá-lo para poder sair com ela ou estar fazendo qualquer outra coisa na ausência dele. E assim, naquele momento ali eu realmente agi por impulso, fiquei, né, naquela sensação de proteção de pai. Como eu disse, não justifica, não é uma justificativa, pessoal. Eu não estou tentando justificar a minha falha, eu estou tentando só reportar o momento que eu vivi, o momento que eu acabei tomando a atitude por impulso de tomar o gesto que vocês estão vendo aí nas imagens. E como eu havia dito, eu acreditei que tenha sido perdoado por esse momento, porque depois disso a gente voltou aquela foi em qual época, mais ou menos, doutor? Foi em 2022, né? Aquele vídeo foi em 2022. E depois disso a gente manteve um relacionamento, a gente manteve um casamento. Só para o povo da Paraíba, porque tem muita gente dizendo assim, porque só agora, esse tempo todo, aí algumas pessoas dizem, porque a mulher vivia numa relação abusiva. Como era a relação de vocês depois desse acontecimento? Não, mas a relação da gente é uma relação de casal normal, tanto que assim, a gente fazia festas dentro de casa, os amigos iam, a gente comemorava, a gente aluguei algumas vezes as áreas comuns do prédio para fazer festa. O aniversário dela a gente fez em São Paulo, ela tinha sonho de saltar de paraquedas, ela saltou de paraquedas, no final tinha uma faixa lá, parabéns, Rafa, eu te amo, enfim. A gente vivia realmente um relacionamento saudável. O fim do casamento não teve nada a ver com isso. Por isso que eu digo assim, acreditei que teria sido perdoado. O senhor achava que era uma página virada? Eu acreditei que sim. Eu tinha plena consciência que sim, até
o fim do casamento, né? Até eu decidir sair de casa. A relação do dia a dia com ela, doutor, era uma relação conflituosa ou era uma relação como todos os casais? Todos os casais, não existe casal perfeito, os casais, eles se desentendem, eles brigam, eles convivem bem, eles se amam, eles se envolvem e depende do dia a dia de cada um, depende do momento, mas é com um casal como outro qualquer, né? É tanto que hoje pela manhã, uma pessoa que estava falando na TV disse que conhecia a gente como casal e até me admirava como pessoa, porque quando ela perguntou, estava comigo lá em casa, na presença, disse, João, como é a relação de vocês? A gente conversando a respeito da relação, eu disse, não, aqui a Rafaela faz medicina, eu pago a faculdade, eu invisto, aqui meu sonho é fazê-la crescer. E ela, até o primeiro momento da reportagem, ele disse, eu admirava, era um casal enamorado, foram as palavras que ela utilizou. Então era essa imagem que a gente passava para as pessoas, que a gente vivia, entendeu? O senhor acha assim, quem vazou isso, teve essa intenção assim, talvez de expor depois de 2 anos, foi ela ou foram outras pessoas? Eu não tenho a menor ideia. E tinha algum processo na justiça de violência doméstica, de alguma coisa, ou só de separação? Não tinha nenhum processo não. Na verdade, eu procurei o advogado para dar entrada no processo de divórcio. Até então eu não tinha conhecimento de nenhum processo não. Até que foi impactado com a situação de ser processado. Ela lançou uma medida protetiva, né? A delegada lançou uma medida protetiva, eu recebi a medida protetiva, estou cumprindo a medida protetiva, não tenho contato nenhum com a pessoa de Rafaela e já não tinha há semanas, né? Desde o fim do relacionamento. Então a medida protetiva não tinha mudado nada para mim, eu continuei realmente cumprindo com o meu papel, mas aí veio à tona a questão dos vídeos. Doutor, o que o senhor diria para os seus pacientes que estão assistindo, muitos que gostam do senhor, o que é que o senhor diria diante de uma situação dela? Antes de falar com os meus pacientes, eu queria falar com as mulheres. Eu queria pedir desculpas, queria pedir perdão a todas elas que se sentiram, de certa forma, agredidas com o vídeo. Eu não sou essa pessoa. E aos meus pacientes eu queria agradecer. Muitos deles mandaram mensagem dizendo que estão vendo a situação, mas me conhecem como pessoa, me conhecem como profissional, sabe que eu não sou assim. Aos amigos que estão mandando e aos meus pacientes, aqueles que eu pude cuidar, que eu pude amenizar a dor na medida do possível, aqueles que eu pude recuperar, que eu pude reabilitar. Não guardem essa imagem de mim. Isso foi um único momento da vida, um momento de estresse. Eu sou aquela pessoa que atende vocês no consultório, que prescreve medicação, que orienta. Eu sou essa pessoa, eu sou uma pessoa boa. Doutor, e o senhor teria assim, pelo que o senhor passou de, talvez, eu vi que o senhor até estava chorando aqui, não queria levar o choro para a TV, inclusive o senhor disse, eu estou me segurando aqui, tomou uma água com açúcar para evitar, para depois aí ele está fingindo o choro, mas eu vi todo mundo que estava aqui, a produção viu, que o senhor de fato estava chorando. O senhor tomou, isso serviu de aprendizagem para o senhor também, e o senhor tem algum conselho a dar para os homens? Serviu de aprendizagem porque assim, eu demorei muito para constituir a minha vida. Eu comecei a minha vida entregando gás de água mineral, sou o primeiro médico da família e vim galgando entre enfermagem, medicina e fui condutor do SAMU, sou bombeiro militar há 17 anos e assim, tô vendo a minha vida desabar, entende? E digo, não façam, saiam de perto, não façam de forma nenhuma, é um erro que realmente não é para ser cometido, não levem isso como exemplo, aprendam com a minha falha, né? Como diz a gente não aprende com os erros dos outros, mas aprendam com a minha falha. Foi um erro, foi uma falha que eu cometi e eu vou pagar por isso. Me deixo à disposição da justiça. Me encontrou aqui dentro de uma pessoa, então assim, eu não tenho a intenção de me esconder. A minha intenção é de pagar pelo que eu fiz. Então é um arrependimento muito grande. Profundamente. O que é que passou na sua cabeça nas últimas 24 horas? Um turbilhão de pensamentos, né? Desde o momento que eu comecei a minha vida, a trabalhar entregando gás de água mineral, as dificuldades que eu passei pela vida, aos problemas que tive que enfrentar,
as minhas ascensões, a toda a dificuldade que tive, a todo o sucesso que tive, né? Porque até postaram na rede social um dia desse, a questão deles não, né? Ontem, na verdade. Um vídeo onde eu relato a minha trajetória de vida para uma live para uma pessoa de São Paulo, que foi a pessoa que me deu a mão quando eu fui fazer a subespecialização lá. Assim, postaram isso e aí eles disseram assim, quem vê currículo não vê caráter, né? Eu acho que se eu fosse tão mau caráter assim, eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei, graças a Deus, primeiramente Deus, que me deu todo o apoio, todo o discernimento, mas eu sou ser humano, eu falhei, eu errei, e passa tudo bem na minha cabeça, né? A toda a trajetória, todo o tempo que eu passei para constituir a minha trajetória e como ela implodiu em menos de 24 horas. É tudo que passa, é querer resolver, é querer que a justiça tome a conduta que deve tomar. Estou aqui para encarar minha falha, estou aqui para responder pelo que eu fiz e resolver e tentar realmente virar essa página. Portanto, aí, Vinícius, fala de doutor João Paulo, né, que não tinha falado com nenhuma emissora de TV, tinha falado somente com a Rádio Arapuã FM e agora deu a versão dele para a TV Arapuã. Olha, a pergunta que eu tenho, médico, Vinícius, eu queria saber, com relação ao primeiro casamento, como foi o primeiro casamento? Houve algum problema? Terminou numa boa? É isso para mim montar um perfil, Diego. Deu para entender? Vinícius pediu para perguntar ao senhor, doutor, como foi o seu primeiro casamento, que o senhor tem um filho? Meu primeiro casamento foi um casamento tranquilo. A minha ex-esposa, a gente não tinha um convívio em comum na época, mas a gente acabou tendo um convívio em comum por influência um do outro. Eu era aluno do curso de soldado bombeiro, ela depois ingressou no concurso do bombeiro, por influência de casa. A gente fez enfermagem junto e tivemos Isaac. E assim, o fim do relacionamento foi um fim de relacionamento natural, normal, duas pessoas que entenderam que passaram a ser dois adultos, criando uma criança em comum. O sentimento ele foi se esvaindo e a gente acabou por se separar. Ok, Vinícius. Eu teria outra pergunta com relação fala do doutor João Diego, Paulo. Pergunta ele a questão do filho dele. O que é que ficou acordado entre a ex-companheira dele, a outra, a primeira, e se foi na justiça, se é de comum acordo, fica uma semana, como é esse relacionamento com a relação do pátrio poder da guarda? Vinícius perguntou, doutor, depois da separação, como é que ficou o filho? Fica com o senhor, com a mãe? O senhor pega no final de semana? Como é que é a relação com o seu filho? Que nas imagens mostra o senhor abraçando ele? Então, o meu relacionamento com a mãe do meu filho é bem aberto, é bem tranquilo mesmo, assim. Então, assim, ela entende que eu trabalho muito e, assim, como eu trabalho em regime de plantão, ele fica comigo normalmente nos finais de semana, quando eu consigo ficar o final de semana. Não há disputa, né? Não, de forma nenhuma, muito pelo contrário, a gente se entende muito, entendeu? A gente se combina muito. Como é que você vai ser? Eu vou pra igreja. Não, então ele vai pra igreja comigo ou com você? Não, vai comigo, vai com você. Natal, fica comigo. Natal Ano Novo, eu vou viajar, vou pra Campina, leva ele. É bem tranquilo. O senhor dá assistência ao filho? Dou assistência, total assistência. Plano de saúde, escola, todos os gastos deles é comigo. Portanto, Vinícius, doutor João Paulo, essa entrevista, quero agradecer a ele, a família dele, ao doutor Aécio, a confiança, né, da gente. Diego, eu teria outra pergunta. Vítima, mas também para ele é difícil, imagina o turbilhão de coisas. Diego, seriam duas perguntas, na verdade. Uma, se for decretada a prisão dele, ele vai se apresenta espontânea, ou espera ser preso, ou ele agora vai e se apresenta com advogado, é uma. E se por acaso ele se encontrar com a ex, ele pede perdão a ela dessas agressões, são duas. Deu para entender? Cara a cara, viu?
Deu sim. Ele já falou, inclusive, Vinícius, ele chegou a falar que já tinha ligado para ele pedindo perdão. Vinícius perguntou se você encontrasse ela, a sua ex, a vítima das agressões, se o senhor pediria perdão. Isso foi uma pergunta, se pediria perdão a ela. E se em caso de acontecer, numa hipótese, um decreto prisional, se o senhor se apresentaria com seu advogado, como faria? Não, claro, como eu pedi, o pedido de perdão não foi por telefone, né? O pedido de perdão foi presencial, tanto que pedi perdão logo depois do ato e a gente voltou, a gente teve um relacionamento, né? Como eu disse a você, eu acreditei que tinha sido perdoado. Pedi perdão para a Rafaela, eu não faço, né, nenhuma objeção, até porque estou pedindo perdão ao vivo, na frente de tantos telespectadores. Pedir perdão é o mínimo que eu posso fazer pelo fato ocorrido. Eu reconheço a minha falha. E se a prisão for decretada, eu tô assistido pelo advogado e eu vou sim. Eu vou me apresentar. Eu não tenho intenção nenhuma de obstruir a justiça. O senhor acredita que não há necessidade de prisão porque o senhor vai estar à disposição, tudo que for preciso, não há necessidade disso? Não há necessidade. Eu estou aqui à disposição. Eu estou em João Pessoa, eu não tenho intenção de sair. Eu tenho residência fixa, eu tenho meu concurso do bombeiro, eu tenho meu filho aqui, eu tenho meus laços, minha mãe mora aqui. Eu não tenho intenção nenhuma de sair, de fugir, de desaparecer. Eu só tenho intenção de resolver. O caos está instalado. Agora é tentar resolver da melhor forma possível e pagar perante a justiça, perante a sociedade pelo ocorrido. Ok, já tem um parente dele aqui que veio fazer uma reunião com ele, Vinícius, e a gente já está até tomando tempo. Eu quero só agradecer, como falei anteriormente, a ele, a família dele. E agora é com a justiça. A justiça é que decide, né, já o processo na justiça, e aí a gente vai acompanhando toda essa problemática. É com você aí no estúdio, Vinícius. Quero parabenizar você, Diego, a produção, agradecer ao médico. Ele reconhece que errou, achei muito bonito. Se tiver de pagar, ele disse que vai pagar. Isso aí já é tudo, né? Não veio aqui jogar isso, jogar aquilo. Errou. E deu conselho a quem está numa situação como essa, não cometer fato como esse. A agressão não resolve. Tá aí, ó, concedeu a entrevista, parabéns aí à nossa produção, a gente lamenta o ocorrido num contexto, porque quem mais sofre com isso é a criança. De tudo, a criança, porque ficou no meio daquela situação, né, que ele agrediu dentro do elevador e a criança estava, aquilo para a criança é eterno. Ele reconhece que errou, reconhece que agrediu, isso para mim tem que ser punido sim, não pode alisar, não. Sou contra a violência, qualquer violência. Dela para ele e ele para ela, qualquer violência. Não podemos aqui perpetuar a impunidade. Ele reconhece que errou, ele reconhece que agrediu no momento, mas agrediu. Ele disse que está à disposição e agradecer em especial a nossa produção e dizer que a TV Arapuã é isso. Uma TV que não faz sensacionalismo, não tenta humilhar ninguém, nem é dono da verdade, eu não estou dando opinião de nada, até porque quem vai dar é o juiz, né? É a vara da família, não somos nós estamos mostrando um fato. Fica triste, né? Porque quando envolve criança não entende muito o que os adultos pensam, né? Ela acha até que talvez que tenha sido ele o pivô, que talvez não foi nada, né? Mas assim, que essa criança tem uma vida saudável. E eles, adultos, se resolvem, né? De uma forma ou de outra. Ou com prisão, ou com medida protetiva, com o que for, né? A nossa missão está cumprida. Parabéns, viu, Cacau? Parabéns aí ao nosso Tirna, o Matheus, a nossa produção. Diego é show. Diego tem se revelado, além de um grande advogado, um jornalista perfeito. A gente lamenta o ocorrido. É triste, né? É triste. Ele reconhece que agrediu, você vê que em momento algum, ele disse, não, eu não fiz, não, eu fiz, momento impensado, deu conselho para ninguém fazer, saia de casa, não discuta, evite esse momento que às vezes é um momento complicado. Conte de 1 até 10 antes de fazer qualquer besteira na sua vida, em todos os sentidos, não é? Em todos os sentidos. E ele vai pagar, né? Da forma como a justiça entender, né?
A nossa missão, se essa jovem quiser participar, está, não é, o telefone meu está à disposição, eu dou o meu pessoal, agora se ela quiser ligar, 988-38-2011, pode ligar que eu transfiro agora para a produção, se ela quiser falar até o final do programa, né?